Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado, do Instituto Federal do Ceará, do campus de Tianguá. E bem, aí na tela a gente tem algumas regras de conduta, né, para este período de aula remota, tá? Então você pode estar pausando o vídeo e lendo com calma, e você encontra também lá na nossa sala no Classroom, ok? Bem, então aqui a gente dá início, né, a mais uma aula do nosso curso de equações diferenciais ordinárias, ou seja, de EDO, tá? Bem, e aí na aula de hoje, a gente vai falar sobre fator integrante, ou fator de integração, tá bom? Então, é uma ferramenta adicional à técnica de equações exatas, tá bem? Então, já vai ficar um pouco mais claro, tá bem? Então, equação exata foi o que a gente viu na aula passada. Então aqui a gente vai adicionar uma ferramenta a mais nessa técnica, tá bom? Bem, então aqui revisando, né? Quando a gente estava estudando lá equações exatas, a gente tinha um teorema que nos deu um critério para identificar, tá, quando que esta equação era exata. Então, se você tinha uma equação diferencial escrito dessa forma, então você tem seus coeficientes aqui m e n. Para você saber se essa equação ela é exata, tá? Então o teste, né, digamos, é uma condição necessária e suficiente que você pode usar como teste, é que você toma aqui a derivada parcial de m em relação a y e a derivada parcial de n em relação a x e, né, tem que dar o mesmo resultado. Se você conseguir uma igualdade, tá? Então é porque esta equação ela é exata. Então eu gosto de observar o seguinte, tá? Às vezes a gente decorar a expressão m e n, a gente fica um pouco preso, tá? Então eu gosto sempre de observar da seguinte forma: eu vou derivar o coeficiente, eu tenho dx, então eu vou pegar o coeficiente de dx e vou derivar em relação a y. O coeficiente de dy, que é n, eu vou derivar em relação a x, tá? Então, o coeficiente do dx deriva em relação a y, o coeficiente de dy deriva em relação a x, tá? É meio que trocado, tá? Meio que trocado. Então, você chega nessa expressão aqui, ok? Então, este foi o teste. Mas, bem, claramente, né? Claramente você pode ter, eu acho que até na maioria dos casos, né? Essa é uma condição bem restritiva. Você vai encontrar equações que não serão exatas, ok? Não vão satisfazer essa condição aqui. E, bem, e aí? Pode ser feito algo, né? Quando você não tem essa condição, ou simplesmente quando você não tem que essas derivadas parciais aí sejam iguais. Pronto, não tem mais o que fazer em relação à técnica de equações exatas, tá? Então, por exemplo, se você pega uma EDO, tá, do tipo x mais y dx mais x ln de x dy igual a zero, né? Então eu vou pegar esse daqui, vou derivar, né? Vou chamar, esse daqui será o m, esse daqui será o n. Então a derivada de m vai ser em relação a y, né? Vai dar somente 1, tá? Quando eu faço a derivada de n em relação a x, então aqui eu tenho que usar o produto. Quando eu derivo o x dá 1, vai ficar o ln, né? Mas ali eu deixo o x, quando eu derivar o ln dá 1 sobre x, então aqui vai dar 1. Então, de outro modo, já dá ln de x mais 1, tá? Então, claramente são diferentes. Então, tem algo que eu ainda possa fazer, né, para poder solucionar esta EDO, porque se você verificar, ela não tem variáveis separáveis e ela também não é homogênea, tá?
causa do ln ali, também não é homogêneo. Então, a única esperança que eu tinha até agora era que ela fosse exata, e ela ainda não é exata. Então, está tudo perdido ou ainda posso fazer algo, tá? Então, sim, a gente ainda pode tentar aí uma última cartada aqui, tá? Em relação ao que a gente já tem, que é tentar utilizar justamente o fator de integração ou o fator integrante. Então, bem, algumas vezes, né, é possível a gente converter uma equação diferencial que não é exata, ou seja, que não satisfaz aquela condição lá de derivadas parciais, tá, em uma equação exata. Então, sim, às vezes é possível, né, possível a gente converter, tá? É possível a gente converter, às vezes, tá? Às vezes é possível a gente converter. Como, né? A gente vai multiplicar por uma função adequada, tá? Então, aí eu tenho essa função mu, tá? Então, a gente multiplica por uma função adequada mu, ok? E essa função que a gente está multiplicando aí, digamos, essa função que vai salvar a nossa equação, de certa forma, é justamente o que a gente está chamando de fator de integração, tá? Fator de integração ou fator integrante, ok? Então, bem, então, agora, em vez de olhar a equação m dx mais n dy, você vai tá multiplicando por essa equação aqui, ó, multiplicando tudo por mu. Aqui também estaria multiplicado por mu, mas mu vezes 0 é 0, então, na verdade, só aparece do lado esquerdo. E bem, e aí agora, né, você vai estar multiplicando por mu, de tal forma que esta equação aqui agora seja exata, tá bom? E aí, às vezes, vale a pena observar se quando você multiplica, né, você não está considerando ou desconsiderando alguma solução, tá? Então, bem, então é isso, tá? Agora, se você for um pouco mais curioso, você deve se perguntar, sim, é uma função adequada, e aí, como é que eu vou adivinhar quem é essa função, tá? Então vamos com calma, primeiro vamos ver que existem funções desse tipo, e depois a gente vê como que a gente pode tentar encontrar, que também não é uma tarefa tão simples assim, tá bom? Então, certo. Aqui a gente tem justamente a EDO que eu escrevi há pouco, tá? Então a gente verificou que ela não é exata, tá? Essa EDO aqui, ela não é exata, tá bem? Então, também chama a atenção o fato dela não ter variáveis separáveis e também não ser homogênea, tá? Então não dá para aplicar nenhuma das técnicas que a gente tinha visto até agora, ok? Bem, mas aqui ele já deu quem que seria o fator de integração, tá? E aí a gente vai estar tentando resolver aqui de 0 a mais infinito, para fazer sentido, até porque eu tenho um ln só faz sentido para x positivo, tá bom? E aqui também o meu fator integrante, né? Como ele tem um problema no zero, então ou eu estaria considerando de 0 a infinito, ou de menos infinito a zero, tá bom? Bem, então o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar, tá, esta minha EDO por mu, tá? Então vai ficar 1 sobre x mais y dx, mais 1 sobre x ln de x dy. Então, igual a zero. Então, na verdade, né, esta minha EDO aqui já vou poder simplificar. Então, aqui, né, estou multiplicando por mu, tá? Tem meu fator integrante. Então, aqui, ó, já vou escrever da forma mais simples. Vai ficar 1 mais y sobre x dx, mais, tá? Esse vai cancelar com esse, então vou ficar apenas com ln e dy igual a zero, tá? Então, agora, né, vamos verificar que esta minha nova EDO aqui, tá? Ela realmente é exata, tá? Então, bem, aqui o que é que eu vou fazer?
né? M é o que acompanha o dx, N é o que acompanha o dy. Então, o que acompanha o dx, eu derivo em relação a y. Isso vai ser o quê? Né? Então, em relação a y, aqui vai dar 0, né? Então, 1 sobre x, o x embaixo é constante, e a derivada de y fica apenas 1, tá? Agora, o coeficiente de y, vou derivar em relação a x, então vai ficar só a derivada do ln, então dá 1 sobre x. Então, se você observa, né? Então, você obteve aqui o mesmo resultado. Então, pelo teorema lá, né, da condição de equação exata, você tem que, agora essa sua DO é exata, certo? Então, bem, você partiu aqui de uma EDO que não era exata, tá? Essa daqui não é exata. Quando você multiplica pelo fator integrante, que nesse caso é 1 sobre x, então você obtém uma nova EDO, que neste caso agora é exata. Ótimo, então a partir desse momento, né, que você já sabe que essa sua nova equação diferencial ela é exata, então aí é só você aplicar o que a gente já viu na aula anterior, tá? Então você só vai tentar resolver. Então, mas vamos lá. Então eu tenho que comparar, né? Eu tenho que comparar essa minha expressão aqui com a diferencial de uma certa f. Desculpe. Então, vamos colocar aqui. Então, a diferencial, eu sei que é dessa forma, tá? Isso daqui eu vou só escrever para poder reforçar, né? Então, se eu vou comparar, o coeficiente de dx devem ser iguais. Então, df, d1f, d1x tem que ser aquele meu m lá, que é 1 mais y sobre x. Então, d1f, d1y, que é o coeficiente de dy, tem que ser igual àquele n lá, que é ln de x, tá? Então, bem, com isso, o que é que a gente faz, né? A gente parte de uma dessas duas equações e a gente vai integrar. Então, vou integrar, tá? Aqui, vou integrar aqui em relação a x, né? Então, aqui vai ficar só f, na minha função f. Aqui, eu vou estar integrando, tá? Integral de 1 mais y de x dx mais, e aqui na verdade vai ficar apenas algo que depende de y, tá? Ok? Então, vou usar agora esse outro lado, tá? Quando eu resolver essa integral bem aqui, tá? Quando eu estiver resolvendo essa integral aqui, lembre-se, né? Você está integrando em relação a y. Então, essa 1 aí, né? Então, eu vou ficando assim, f de x, y. Quando eu integrar ali aquele 1, vai ficar apenas x, tá? O y ali é uma constante, tá? O y é uma constante, então vou colocar para fora. E aí vai ficar só a integral de 1 sobre x dx, que isso é o ln de x, tá bom? Mais, tá? Mais essa função que depende de y somente. Bem, feito isso, tá? Agora eu vou utilizar a minha outra condição, tá? Vou utilizar ela, e para isso o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou derivar, tá? Vou derivar essa expressão aqui em relação a y, tá? Então, quando eu derivar em relação a y, eu vou ficar com o quê? d1f, vou colocar até mais para o lado, d1f, d1y, né? Então, aqui vai dar 0, tá? Essa daqui vai ser constante, isso daqui vai dar 1, tá? Então, vai ficar apenas ln, perdão, ln de x, e ali a derivada de g, tá? Mas, por outro lado, usando a condição, né? Agora, sim, a derivada de f em relação a y, eu sei que é ln. Então, quando você compara essa expressão com essa, tá?
Então, você pode cancelar isso daqui. Então, você tem que g, a derivada de g é igual a zero. Ou seja, você tem que g é apenas uma constante, tá bom? Bem, e aí é isso que você vai informar para a sua f, né? É a única coisa que estava faltando na sua f era a g. Então, a sua função f, vou até chamar de uma C1 aqui. E a sua solução, tá? A sua solução é f igual a uma constante, ou seja, x mais y ln de x mais C1 igual a uma constante. Eu tenho essas duas constantes, pode passar para o outro lado, tá? E aí, então, escrevo apenas uma delas. Então, igual a uma constante, tá bem? Então, a solução, na verdade, é essa, tá? Então, só para destacar, né? O que a gente viu na aula de hoje vai até aqui, tá? E aí, o que a gente fez nessa parte é apenas aplicando o que a gente já tinha visto na aula anterior, tá? Para encontrar de fato a solução. Então, bem, essa solução aqui que a gente encontrou, tá? Essa solução aqui, ela é para esta EDO aqui, tá? Mas não tem problema nenhum, porque no intervalo 0 infinito, esta EDO aqui é a mesma coisa que essa. Não tem problema multiplicar ou dividir pelo fator integrante. Tá bom? Então, a solução, no final das contas, é a mesma. Tá bom? Bem, então, isso que a gente fez de novo foi essa parte. Bem, só que nesse exemplo aqui foi dado uma colher de chá, tá? Que foi justamente ele já dá quem era o fator integrante, né? Já tinha sido dito aqui, né? Quem era o fator integrante? O fator integrante foi a função mu igual a 1 sobre x, tá? Mas na prática, né? Geralmente o que vai ser dado para você ou o que você vai estar encontrando aí nas suas pesquisas, nos estudos e tal, será somente a função, tá? Não vai ser dito quem é o fator integrante. Então, faz parte aí da sua tarefa, tá? Descobrir quem é o fator integrante. E digamos que aí sim é que está a parte importante, né? A principal parte da aula de hoje, que é você encontrar o fator integrante. Então, duas coisas, né? Uma coisa é você entender o que é, né? E para que serve o fator integrante. E a outra coisa, foi o que eu acredito que você já tenha compreendido até esse ponto da aula. E o outro é você justamente encontrar, tá? Encontrar o fator de integração, ok? Bem, então vamos falar um pouco mais sobre esse fator de integração e aí ver algumas condições sobre ele para que a gente possa determinar, tá bom? Bem, então o que a gente está fazendo, tá? Então a gente está se deparando com uma EDO dessa forma, então ela não é exata, tá? Não é exata. Então o que a gente está fazendo? A gente está buscando está multiplicando, né, por uma função mu aqui apropriada, de modo que esta equação agora sim seja exata, tá bom? Então a gente quer que essa nova equação seja exata. Então aqui a gente tinha que asterisco não era, e a gente quer agora que após ter multiplicado por mu, essa daqui, jogo da velha, seja exata, tá? Então, se ela é exata, ela tem que satisfazer o critério, tá? O critério de equação exata. Então, se a gente o coeficiente de dx é esse, né? Coeficiente de dx e deriva em relação a y, tá? Então tem que ser igual ao coeficiente de dy, né? Derivado em relação a x. Então, derivada parcial de mu n em relação a x. Então, essa daqui é a condição de equação exata para a nossa equação asterisco que a gente quer que já seja exata. Se ela tem que ser exata, então isso daqui é verdadeiro, tá bom? Bem, então, como m e n já são funções dadas, tá? Então,
a gente não conhece aí apenas esse mu, tá bom? E aí a gente vai derivar, tá? Quando a gente vai derivar ali, a gente usa mesmo a regra da cadeia, tá? Então, desse lado aqui, por exemplo, ó, ficaria o quê? Eu ia derivar mu em relação a x, tá? Aí apareceu o n, mas agora o mu, eu vou derivar apenas x, tá? Aqui também vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou derivar mu em relação a y e vai ter o m, né? E aí também eu vou ter que derivar aqui o m e tem o mu, tá? Bem, então, quando eu olhar para essa expressão igual a essa expressão, só fiz desenvolver ali as derivadas parciais, tá? Então, quando eu passo, tá? Este daqui para o outro lado, tá? E coloco o mu em evidência, então vai ficar mu multiplicando derrom m, derrom y, tá? Derrom n, derrom x, ok? Então, eu tenho essa expressão aqui, tá? E aí, também vou passar isso para o outro lado, tá bom? Então, vai ficar este termo aqui, né? Que é m derrom mu derrom y, menos este daqui, que é o n, né? Derrom mu derrom x, tá bem? Então, eu chego, na verdade, nessa expressão aqui, ok? Então, essa é a minha condição de equação exata, reescrita, né, depois de abertas as derivadas, é essa minha expressão aqui, tá? Bem, certo. Então, o que é que acontece? Aqui você tem agora uma equação diferencial parcial, tá? Você não tem um EDL, você tem uma equação diferencial parcial que, de forma geral, ela é mais difícil de ser resolvida, tá bom? Então, bem, mas aí, se você consegue uma equação, né, uma função mu, né, que vai ser uma solução para essa EDP aqui, então, sim, de fato, a sua mu, ela será exata, tá bom? Porque esta EDP aqui é equivalente à sua condição de equação exata. Então, a sua equação diferencial jogo da velha ali, ela vai ser sim exata, tá? Então, para você resolver esse problema do fator integrante, você tem que dar uma solução para um EDP dessa forma, tá? Então, bem, aí, a partir do momento, tá? A partir do momento que você tiver uma solução, tá? Para esse seu EDP, aí você vai só resolver, né, a sua equação, tá, diferencial, como a gente já viu na aula passada. Porque se você encontra quem é o fator integrante, então é como a gente fez no exemplo anterior, né? Você vai multiplicar, você vai cair na equação exata e aí você vai conseguir resolver. Então, é isso, tá bom? Que você vai fazer. Bem, só que aí o ponto, né? Que o ponto é como que você vai dar uma solução para um EDP dessa forma. A gente está no curso de EDO, que é um curso, digamos, ainda preliminar, e EDP seria um curso ainda mais avançado, tá? E EDP, de forma mais geral, é mais difícil de você resolver, tá bom? Então, bem, então, essa EDP aqui, uma observação, tá? É que ela pode ter mais, tá? Ela pode ter mais de uma solução, ok? Então, para o fator integrante, você pode utilizar qualquer uma, tá? Qualquer solução. Então, no caso, quando você se depara com esse EDP, tá? Então, se você encontra duas soluções, você pode ter vários fatores integrantes, tá bom? Então, no caso aqui, quando a gente tem o fator integrante mais uma constante, a gente até desconsidera a constante, tá? Que a gente pode utilizar qualquer fator integrante, não tem problema. Qualquer fator integrante a gente pode estar utilizando.
Então, se no final a gente tem a liberdade de escolha no fator integrante, a gente pode desconsiderar, tá? Então, bem, e aí é o ponto que eu já estava falando, né? Infelizmente, tá? Infelizmente, essa EDP aí, né? Que a gente recaiu no EDP, infelizmente é a EDP que determina o fator integrante, que é essa daqui que tem a seta, né? Muitos casos, então, ela é tão difícil de se resolver quanto a equação original, né? Então, ou ela é tão difícil ou mais, tá? Então, eu digo até que ela é mais difícil de se resolver do que o nosso problema original, porque aí o problema original seria uma EDO aqui, a gente está com EDP, tá? Então, bem, mas tudo está perdido? Não, tá? A gente vai fazer o seguinte, tá? Então, embora esse princípio de métodos de fatores integrantes seja uma ferramenta poderosa, tá? Então, você pode ter ali uma classe de fatores integrantes naquela EDP. Na prática, tá? Na prática, a gente vai resolver só alguns casos especiais. Então, o que a gente está buscando aqui, tá? Quando a gente supôs o nosso fator integrante, a gente está supondo uma função μ que depende de x e y, tá? Então, a gente, como tinha derivados parciais de x e de y, a gente cai aí em EDPs, tá bom? Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai resolver somente o caso especial para que a gente possa simplificar esse EDP aqui, tá? Então, a gente viu que quando a gente busca um fator integrante dependendo de x e y, a gente cai em um EDP. Então, o que a gente vai fazer? Não, vamos baixar a nossa exigência, tá bom? Na verdade, vamos ser mais exigentes, né? A gente vai ser mais restritivo. A gente vai buscar somente dois tipos. Então, a gente vai buscar a μ, né? A mu, tá? Que dependa somente de x. Então, ela dependendo somente de x. E outro caso também, né? Quando ela depende somente de y, ok? Então, por que isso facilita a nossa vida? Bem, facilita a nossa vida porque se mu aqui, né? Então, se mu depende agora só de x, a sua derivada em relação a y, ela é zero, tá? Ela não depende de y, ela vai ser zero. E o que você tinha aqui, que era uma derivada parcial, isso daqui agora é só uma derivada ordinária, tá bom? Então, o que lhe ajuda, na verdade, né? O que vai lhe ajudar é o seguinte, é porque você vai perder, você vai anular uma derivada em relação a y e a outra vai virar uma derivação ordinária. Então, ó, se você observar, isso daqui é o que você quer, tá? Isso daqui é dado, porque m e n você conhece, então as derivadas você também já conhece. Então, quando você passa isso daqui para o outro lado e divide por menos n, o que você vai encontrar no final das contas, tá? O que você vai encontrar no final das contas é essa expressão aqui. Então, 1 sobre n, tá? Aquele tempo que você passou para o outro lado e a derivada ordinária. Então, isso daqui agora é uma EDO. Então, você saiu de uma EDP. Então, como agora você está buscando um fator integrante que depende só de x, você cai numa EDO, tá bom? Então, você tenta resolver só esse caso particular e aí simplifica. E aqui sim, né? Um EDO aí já está no nosso campo novamente, tá bom? Bem, e aí aqui você tenta utilizar outras técnicas, tá? Para resolver EDO. Então, vamos recapitular do início. Você estava tentando resolver uma equação diferencial, verificando que ela era exata. Ela não era, tá? Então, o que é que você faz? Multiplico, vou tentar multiplicar por um fator integrante. Então, vou tentar determinar um fator integrante. Então, quando você faz isso e você restringe que esse seu fator vai depender só de x, por exemplo, ou só de y, para você encontrar, você cai em outra EDO, tá? Então, você vai resolver essa EDO, descobre o fator integrante e depois volta para a sua equação original lá e multiplica pelo fator integrante, tá? Então, aqui, o outro caso, tá?
quando você busca seu fator integrante, seu mu, dependendo só de y, o que vai acontecer? Se ele depende só de y, a derivada em relação a x é zero. Essa equação aqui vai ficar só uma derivação ordinária, tá? Então, quando você passa isso daqui para o outro lado, divide por m, tá? Então, vai ficar o menos, né, que você passou ali, dividiu por m, tá ele aqui embaixo, e você vai encontrar essa expressão aqui, tá bom? Então, que também é um EDO. Um EDO. Então, você tem aqui, ó, a derivada de mu em relação a y. Aqui você tem um coeficiente que você conhece. Aqui m você conhece, derivada de m você conhece, derivada de y você conhece. E aqui você tem mu novamente, tá? Então, você tem um EDO de primeira ordem aí, ok? E aí, alguns casos pode ser mais simples. Vai que ela é separável, por exemplo, ou se ela é homogênea, tá? Então, você vai cair no EDO e aí você vai tentar resolver, ok? Então, a gente conversou muito e vamos aqui para um exemplo. Deixa eu ver se é isso. Exatamente, tá? Essa EDO aqui, essa equação, ela é justamente o que a gente fez lá no exemplo 1, tá? Lá no exemplo 1, ó. Voltando, certo? Ó, x mais y e o outro x ali n, ok? Aqui já foi dado o fator integrante, que era 1 sobre x, tá? Então, o que é que a gente vai tentar aqui? Tentar ver como que a gente encontrava aquele fator integrante, tá? Aquele fator integrante. Então, geralmente, eu, pelo menos, tá? Eu sempre fico fazendo a minha mu e buscando ela dependendo de x, tá? Aí, caso encontre uma coisa mais difícil, aí eu faço outra tentativa, que é mu dependendo de y, tá? Mas geralmente eu começo por mu dependendo somente de x. Então, a gente, né, aqui a gente só vai estar buscando ou mu dependendo somente de x ou mu dependendo somente de y. A gente vai usar essas fórmulas aqui? Não, eu não gosto, tá? Eu não gosto, ok? Porque a gente vai só acumulando fórmulas e fórmulas e fórmulas na cabeça e no final fica muito ruim, tá? Eu prefiro só pegar a ideia. Por quê? O que é que eu vou fazer, tá? Eu vou apenas multiplicar por mu e fazer o teste da equação exata, que esse sim eu lembro porque estou usando toda hora, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar por mu a minha equação, tá? Que eu vou omitir o x, tá bom, gente? Então, vai ficar mu x y dx mais mu x ln de x dy, ok? Certo? O que é que eu faço agora? Eu quero que essa equação ela seja homogênea, que ela seja exata, tá? Então, eu vou fazer o quê? Esse daqui vai fazer o papel de m, esse daqui vai fazer o papel de n. Então, no teste, então é m derrum y, tá? Vai ser o quê? Quando eu derivar em relação a y, repare, mu depende somente de x, tá? Então, em relação a y, ele é constante. Então, vai ficar só mu, tá? Quando eu derivo aqui dentro, né, vai ficar apenas 1. Então, na verdade, vezes 1 aqui, ou seja, posso deixar só mu, tá? Bem, e ali, agora quando eu fizer derrum n derrum x, tá? Coeficiente de dy deriva em x. Então, agora sim, mu depende de x. Então, vai ficar o quê? Derivada de mu, mulinha, tá? X ln mais. Agora eu vou derivar x. Então, derivada de x dá 1, então vai ficar só mu ln, tá? Agora eu vou derivar o ln, então vai ficar mu ln, ou mu x, né? Derivada do ln, 1 sobre x, vai cancelar, então já posso até tirar aqui, tá bom? Bem, e aí eu quero que esta expressão seja igual a esta, que é justamente a condição para que essa minha equação diferencial seja exata,
tá? Então, vou igualar as condições. Quando eu igualar as condições, já vou botar até para cá, ó. Mu x ln de x mais mu ln de x mais mu tem que ser igual a mu, certo? Então, esse já cancela com esse, tá bom? Então, você pode observar que o que eu tenho, né? Tenho uma derivada de mu aqui, ln mais igual a zero, tá bom? Bem, e aí você pode dividir essa expressão aqui, tá? Por ln. Se você divide tudo pelo ln, então isso daqui ainda sai também. Tá? A derivada eu vou escrever aqui como sendo d mu dx, tá bom? Então, bem, se você observa, tá? Se você observa, essa equação aqui, ela tem equações separáveis, tá? Ela tem equações separáveis. Então, eu vou fazer o quê? Multiplicar aqui por dx, tá? Então, vai ficando assim, ó, x mais, tá? Aí eu vou dividir por x e divido por mu, tá bom? Quando eu dividir por mu, vai ficar mu aqui. E aqui vai ficar dx sobre x igual a zero. Ok? Então, reparem, ó, foi exatamente o que aconteceu no que eu estava mostrando há pouco, né? Multipliquei, verifiquei a condição e caí no EDO. Tá aqui a EDO, tá? Ó. Esta EDO bem aqui é esta daqui, mas eu não fiquei usando fórmula e fórmula, tá? Tentando decorar isso daqui. Essa EDO, ela vai aparecer naturalmente quando você compara as expressões, né? De derrom m, derrom y, derrom n, derrom x. Quando você comparar, cancela ali o que tem que cancelar, simplifica o que tem que simplificar, ela vai aparecer a EDO de forma natural para você, tá bom? Não precisa você se preocupar em ficar olhando fórmula, não. Só você saber. Vou multiplicar e forço a condição de equação exata. Tá? Então, bem, vamos lá. Então, aqui, agora, eu já sei, né? Eu tentar resolver a EDO. Aqui, eu caí no EDO de equações separáveis. Quando eu integro, vai ficar ln de mu, tá? Mais ln de x igual a uma constante, tá? Vou chamar aqui também de ln de c. A gente viu que quando tem muita ln, né? É vantajoso você colocar ln de c no lugar de somente c. Bem, aqui eu posso ver como produto, tá? Então vai ficar ln mu e x igual a ln de c, passa a exponencial, tá? Então vai ficar mu x sobre c. Então eu posso dividir por x, mu vai ser igual a c sobre x, tá bom? Então, como foi dito, né? Aqui eu tenho uma família, tá? Eu tenho uma família de fatores integrantes. Mas eu posso pegar somente um, mais simples. Eu vou pegar C igual a 1. E eu posso trabalhar com esse fator integrante aqui. Posso trabalhar com outro? Menos 1 sobre x? Pode. 10 sobre x? Pode. Tá? Todos esses são fatores integrantes. Aí você apenas vai... mas você pode apenas trabalhar com um. Então aqui, ó, a gente, né, encontrou o nosso fator integrante. Foi justamente o que a gente tinha utilizado antes, né? 1 sobre x, ok? Esse era o nosso fator integrante, 1 sobre x, tá? Então, a ordem natural das coisas é, primeiro você encontrar o fator integrante, como foi feito no exemplo 2, depois você viria para cá e resolveria, tá, a sua equação, tá bem? Bem, então, vamos aqui para esse exemplo 3. Então, aqui, a gente tem essa equação
E aí, antes de qualquer coisa, né, queria chamar a atenção para o fato dessa equação aqui, ela ser homogênea. Então, talvez, né, aqui o mais indicado seria você tentar resolver, né, essa, essa equação diferencial aqui usando a técnica de equações homogêneas, tá? Mas a gente vai utilizar aqui para treinar, para exemplificar a mesma teoria de fator de integração e equação exata, tá? Mas aí ela é homogênea, talvez fosse mais interessante. Até ficar como exercício aí você resolvê-la por equação homogênea, tá bom? A homogênea de grau 2, cada coeficiente, tá? Bem, então vamos lá. Primeira coisa, vou olhar se ela é exata ou não, tá? Então, aqui, vou derivar em relação, chamar isso de M, chamar isso de N, tá? Então, derrom M, derrom Y, vai ficar 3x mais 2y, tá? Derrom N, derrom X, vai ficar 2x mais y. Então, deu diferente, tá? Deu um resultado diferente, então ela não é exata. Não é exata. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou, tá olhando agora o que é que eu posso fazer em relação a um fator integrante. Então, eu vou pegar mi, que vai ser uma função só de x, tá? Vou estar multiplicando. Então, vou multiplicar aqui 3xy mais y2 dx mais mi x2 mais xy dy igual a x, tá bom? E aqui agora, para esta equação multiplicado por essa função mu, tá? Eu vou olhar a minha condição de fator de equação exata. Então, essa daqui vou derivar em relação a y, tá? Então, primeiro, depende só de x. Então, em relação a x, isso daqui vai ser constante, tá? Então, vai ficar só mi. Vou derivar isso daqui em relação a y. Então, é até o que já tem lá em cima, né? Vai ficar 3x mais 2y. Isso vai ter que ser igual. Vou derivar isso daqui em relação a x. Agora sim, vai ficar dmi dx, certo? Multiplicando, né? Estou usando o produto aqui. Agora mi, que multiplica. Aí a derivada desse agora. Então, em relação a x, 2x mais y, que é justamente o que eu já tinha lá em cima, tá? Então, eu prefiro fazer assim, para não ficar dependente de fórmula, tá? Às vezes pode ser mais longo, mas eu acho mais natural, tá bom? Bem, fiz isso, tá? Então, agora, só vou olhar o que vai ficar, né? Ver o que dá para simplificar, se algo simplifica, soma, o que tem em comum. Também, aqui eu tenho o seguinte, vou escrever dessa forma, x2 mais xy dmu dx, tá? Ali vai ficar 3x mu mais 2y mu, então menos, trazendo isso daqui, levando para o outro lado, né? Vai ficar 2x mu menos y mu, tá? Então, isso daqui vai ficar o que, né? 3x mu menos 2x mu, então vai ficar só x mu aqui, tá? 2y mu menos y mu, então vai ficar só
y mu. Tá bem? Certo. Então, aqui, ó, o que é que vai acontecer, tá? Bem, aqui eu vou colocar mu em evidência. Então, vai ficar x mais y, tá? Aqui, do lado esquerdo, eu também posso colocar um x em evidência, tá bom? Também posso colocar x em evidência. Então, bem, vou reescrever aqui. Então, vai ficar assim. Quando eu colocar o x em evidência, vai ficar x mais y du dx, tá? E lá vai ficar mu x mais y, ok? Então, eu vou simplificar, tá? Aqui. E aí vai ficar o quê? X de mu dx igual a mu, tá bom? Então, novamente, isso daqui vai ser uma equação, separável, tá? Então, aqui eu já tenho minha EDO de primeira ordem, ela vai ser separável. Então, como que eu vou fazer, tá? Multiplico tudo por dx. Agora eu vou fazer o seguinte, divido por x. Então, vai sumir daqui. Divido tudo por mu. Tá? E aí, quando eu integrar, né? Eu integro. Então, desse lado vai estar dando ln de mu. Desse lado está dando ln de x, né? Mais constante aí. ln de c. Tá bem? Então, quando quando eu levo aí a questão de espaço, botar bem aqui. Quando eu aplicar exponencial, vai ficar mu, né? Isso daqui eu ainda posso escrever até como sendo ln de cx, tá? Então vai ficar cx, ok? Eu posso pegar c como sendo 1, porque quando eu estou no cálculo do fator integrante, eu posso pegar qualquer solução, tá? Então, vou pegar a mais simples. Vai ser mu igual a x, tá? Então, isso daí, esta parte, né? Foi o que eu fiz aqui até agora. Encontrei o meu fator integrante, tá? Então, essa conta que eu fiz até agora é a do fator integrante. Então, bem, a grosso modo, né? Isso daqui é o que você está aprendendo na aula de hoje, tá? O que a gente vai fazer adiante, que é resolver a EDO usando o fator integrante, foi o que a gente já aprendeu na aula anterior, tá? Então, vou colocar aqui, só por questão de espaço, tá? Bem, e aí, agora a gente vai atrás de resolver a EDO em si, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar a minha EDO lá por x. Então, quando eu multiplico por x, né, que é o fator integrante, então, de fato, agora eu vou estar encontrando o quê? Vai ficar 3, né? Vou até escrever. Multiplicando por mu de x igual a x, o que é que a gente vai ter, né? Vai ficar 3x ao quadrado y mais y mais x ao quadrado x y ao quadrado dx, tá? Mais aqui é o seguinte, aqui, né, não precisaria nem você testar que ela é exata, porque você já fez tudo, né, e encontrou o fator integrante que torna ela exata. Então, essa daqui, ela é exata.
a gente vai verificar só porque a gente é precavido, tá bom? A gente vai verificar só porque a gente é precavido. Então, se isso daqui é M, isso daqui é N, então agora quem é D-ROM M e D-ROM Y vai ser o quê? 3x2, né? Mais 2xy, tá? D-ROM N, D-ROM X, né? Agora vai ficar 3x2 mais 2xy. Então, exatamente essa daqui agora, ela é exata, tá? Mas não é surpresa nenhuma, né? Não é surpresa nenhuma ela ser exata, porque você multiplicou pelo fator integrante e isso tinha que acontecer, tá? A gente faz a conta aqui, novamente, verificando que ela é exata, só por precaução mesmo, mas porque poderia ter errado alguma coisa antes na conta lá do fator integrante, mas, tá? É desnecessário até. É desnecessário, mas necessário, né? Porque é sempre bom a gente verificar, tá bom? Mas, assim, é esperado, tá? Que ela já seja exata. Bem, então pronto. A partir daí, é só você continuar como a gente já viu nas aulas anteriores, tá bom? Então, eu vou comparar o lado esquerdo com a derivação total de uma DO, tá? De uma função com a derivada total de uma função. Então, né, aquele ali que eu estou chamando de M, ele vai ter que ser a derivada em relação a x, né? Então, não é esse mesmo M aqui, vou até apagar, certo? E a D-ROM, tá? Eu tenho que ter essas duas condições aqui. Então, eu quero saber quem é a F, e minha solução vai ser F igual a uma constante, né? Como a gente já viu. Bem, então eu tenho que D-ROM F, D-ROM X vai ter que ser igual a 3x2 mais 2xy. Quando eu integro em relação a x, vou ficar com a integral 3x2 mais 2xy dx, vai ficar só uma constante aqui de y, tá? Então, vou resolver essa integral. Então, acredito que aqui vocês já estão craques também. Vai dar x3 mais x2y, tá? Bem, e aqui agora você vai ter que derivar, né? Vai ter que derivar em relação a y, tá? Quando eu derivar em relação a y, que é para usar essa outra condição aqui, você vai ter D-ROM, vou até botar para o lado, você vai ter D-ROM F, D-ROM Y, isso daqui vai ficar igual, esse vai estar dando 0, isso daqui é uma constante, aqui vai estar dando 1, então vai ficar só x2, tá? Mais a derivada da g. E aí você vai usar essa condição aqui, né? Sua derivada é igual a n, quem é n? x3 mais x2y, tá? Bem, bem aqui eu errei na hora. Ah, não, tá certo. Então, daí você tem o que g, né? G de y, na verdade vai ser 3 mais x2y menos x2, certo? Deixa eu ver se não errei nada, porque geralmente essa g nem aparece tão grande assim. Só verificar se eu não copiei nada errado. Então, sim, copiei errado, tá? Bem aqui na hora que, perdão, ó, bem aqui na hora que eu vou escrever m, eu peguei foi essa expressão que era uma derivada.
eu não copiei a função certa, né? Deveria copiar esta daqui, ok? Então, vamos refazer isso daqui. Aqui tá errado, aqui vai estar errado, aqui também, tá? E essa parte aqui também. Essa parte também. Também, derrom F, derrom X, tem que ser M. M é 3x2y mais xy2. Então, aqui é 3x ao quadrado y mais xy2 dx, tá? Bem, agora sim, eu vou derivar em relação a x, esse y é constante, e isso daqui vai ficar x3y, tá? Aqui vai ficar x, né? O y ao quadrado é uma constante, e aí eu vou derivar, eu vou integrar só x, então vai ficar x2 sobre 2 e y2. Agora sim, certo? Bem, então aí quando eu derivar, né? Aqui eu já coloquei a expressão, né? Que é n. Deixa eu ver se eu não copiei errado também. Não, tá certo, n. Derrom f, derrom y. E aí vou derivando agora essa expressão aqui. Vou ficar com Q, tá? Derivando em relação a y vai ficar x3 mais, aqui vai ficar, eu tenho um meio ali, né? O x2, vou derivar y, vai ficar 2y mais g' de y. Esse 2 com esse 2 cancela, tá? E aí, ó, esse x3 com esse x3 também pode cancelar. E aqui eu tenho x ao quadrado y, x ao quadrado y. No final das contas, isso daqui está dando 0, tá? Ou seja, g é uma constante, chama-se 1. Então, a sua função f, né? A sua função f, que você já tinha aqui, ó, que estava faltando apenas a g de y, né? Então, f de xy é igual a x3y mais meio x2y2 mais a sua g, que é uma constante, tá? Então, a solução quem é? F de xy igual a constante, né? Então, de novo, aparece constante com constante. Posso absorver tudo com uma constante só. Certo? Então, essa daqui é a solução, tá bom? Então, essa daqui é a sua solução, certo? Bem, então, essa é a conta, digamos, a conta W de hoje, né? Que é como você encontra o fator integrante. E isso daqui repetindo o que a gente já viu na aula anterior, que é você resolver de fato uma equação que já é exata, tá bom? Bem, aqui é o nosso último exemplo para a gente já finalizar a aula, tá? Então aqui a gente pede para resolver esta equação, tá? Aqui eu queria chamar a atenção que ela não está na forma usual que a gente vem trabalhando, tá? Então é bom que você preste atenção e você escreva, tá bom? Então, bem, aquilo ali é o que? É dy dx igual, tá bom? Então, bem, se eu multiplico tudo por dx, vai ficar dy igual dx, tá? Bem, e aí, vou passar para o outro lado. Então vai ficar exponencial de 2x mais y menos 1 dx menos
dy igual a zero, tá bom? Então, esta daqui é a equação que a gente vai estar trabalhando. Agora sim, ela está da forma, né, que a gente está acostumado a escrever aqui, tá? Então, bem, o que a gente vai fazer? Então, vou olhar aqui sendo m, aqui no caso é só o menos 1, que é o n, né? Vou verificar se ela é exata ou não, tá? Então, você pode ver que ela não é homogênea, no caso que eu tenho essa exponencial aí, e a n, no caso, seria de grau zero, a m ali nem grau definido tem, que nem a homogênea é. Também não é separável, tá? Não é separável. Então, a esperança seria, né, que ela fosse exata, tá? Então, bem, para verificar aí que ela é exata, o que é que eu vou fazer? Derrom m, ele é o coeficiente de x, vou derivar em y, então exponencial só está dependendo de x, vai dar zero. Eu tenho um y, vai dar 1. E o menos 1, derivada dá zero. Então, a derivada de n em relação a x, n é só menos 1, né? Dá zero. Então, não é exata, tá? Não é exata. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar um fator integrante. Então, a gente vai tentar um fator integrante da forma mu igual a mu de x. Quando a gente multiplicar, vai ficar o quê? Né? Vai ficar mu exponencial de 2x mais y menos 1 dx menos mu dy igual a zero, tá? Por questão de espaço, já vou diminuir isso daqui, que eu sei que eu vou precisar. Então, ela não é exata. Vou destacar aqui. Bem, então eu tenho essa daí. Vou testar agora a condição de equação exata para essa função já multiplicada por mu. Lembrando que mu agora vai ser dependendo só de x, tá? Também, quando eu fizer isso, então, coeficiente de x, né? Vou derivar em relação a y, tá? Então, mu é uma constante apenas, porque só depende de x. Então, mu, né? E vai ficar a exponencial dá 1, né? Ou a exponencial dá 0. Só tem um 1 ali que é do y e o outro vai dar 0. Ou seja, só vai dar mu, tá? Derivando em y, né? Só vai dar... justamente, né? Só dava 1. Agora eu multipliquei por mu, que só depende de x. Então, vai ficar mu vezes 1, que é mu. Bem, agora o outro, tá? O outro aqui, eu vou estar derivando em relação, como é o coeficiente de y, deriva em relação a x, tá bom? Então, aí sim, né, vai ficar menos, tá? D mu dx. Vou derivar em relação a x, ok? Então, ficou dessa forma. Bem, então aqui ficou bem simples, né? A minha condição, a minha ideia do fator integrante. Ficou bem simples. Então, só tem o seguinte, se você observa, né? Ó, então, d mu dx é igual a menos mu. Então, quando eu derivar mu, eu quero que o resultado seja menos a própria mu. Então, a gente já até conhece quem é essa função, que é a exponencial, certo? De menos x, ok? Exponencial de menos x. Mas se você não se atentou a isso, você poderia usar também que ela tem variáveis separáveis, tá? Então, ó, você poderia escrever d mu sobre mu igual a menos dx. Então, aqui ficaria ln, quando você integrasse, ln de mu. E aqui ficaria menos x. Quando se aplica a exponencial, tá? Aí teria mais a constante, tá? Mas você pode tomar dessa forma já, tá bom?
quando você integra, né? Poderia ter mais uma constante aqui, tá bom? Então ficaria algo multiplicando aqui. Mas bem, o nosso fator integrante vai ser esse daqui. Então, foi bem simples, né? A parte do fator integrante. Tá? Vou deixar aqui. Bem, agora eu vou multiplicar a minha equação, né? Vou multiplicar a minha equação pelo fator integrante e ver o que aqui eu vou obter. Então, quando eu multiplicar, a minha equação no caso é essa aqui, ó, tá? Então vai ficar exponencial 2x e a exponencial de menos x vai ficar só exponencial de x mais y exponencial de menos x menos exponencial de menos x dx menos exponencial de menos x dy igual a zero, tá? Então, essa daqui é a minha equação, tá bom? Vou estar chamando agora, vou até apagar essa parte aqui. Vou chamar isso daqui de m, isso de n, né? E aí vamos estar verificando aqui o que acontece, né? Vou derivar em relação a y, que esse é o coeficiente de x. Então, esse dá zero, né? Só depende de x. Esse também só depende de x, vai estar dando zero. Quando eu derivar em relação a y, né? Vai ficar só exponencial de menos x, tá? Quando eu olhar agora essa daqui em relação a x, né? Vai ficar menos, né? Quando eu derivar exponencial de menos x, vai ficar mais um menos, que vai ficar mais agora, exponencial de menos x. Então, ou seja, é igual, então essa daqui é exata, tá? Então, essa minha equação aqui agora ela é exata, como a gente já previa, tá? Então, bem. Agora, vamos resolver de fato, tá? Vamos resolver de fato. Então, eu vou querer que a derivada em relação a x seja m, a derivada em relação a y seja n, tá? Bem, com isso, né, vou integrar aqui. Então, primeiro vou só transcrever quem é m, exponencial de x, y. Agora eu vou integro em relação a x, tá? Vou integrar aqui. Vai ficar integral de x, integral da exponencial de x, y exponencial de menos x, menos exponencial de menos x, dx mais a g de y. Tá? Vou trazer aqui. E apagar isso. Bem, e agora, né, o que é que a gente vai fazer? Vou integrar, né? Vou integrar. Então, f de x de y vai ficar, na verdade, estou integrando em relação a x, exponencial, é a própria exponencial. Y aí está fazendo apenas um papel de uma constante. Então, como eu vou integrar menos a exponencial de menos x, então vai aparecer um menos. Tá? E aqui, de novo, vai aparecer um menos, que já tem menos, vai ficar mais. Mais de y. Então, o que falta aqui é a g, né? Então, vou derivar em relação a y. Quando eu derivar em relação a y, né? Esse vai dar zero. Esse vai dar zero. E aqui vai dar 1. Então, vai ficar só o menos exponencial de menos x. Quando eu derivo em relação a y. Mais g' de y. Tá? Por outro lado, eu tenho uma outra condição, né? Essa derivada é igual a n. E n é menos exponencial de menos x. Então, novamente, cancelou aqui. Está dando zero. Então, g de y é uma constante chamada de C1. Quem é a nossa f, né? Então, f de x, y
No caso eu já tinha minha função f aqui, ó, né? Exponencial de x menos y exponencial de menos x mais exponencial de menos x mais g, que eu descobri que é uma constante. Quem é a solução? É f de xy igual a uma constante. Então vai ser isso. Então eu tenho duas constantes aí. Se eu passasse para o outro lado, ficaria a diferença de duas constantes. Posso escrever como sendo apenas uma, tá? Então esta daqui é a nossa, tá, solução, tá bem? Então, ela é a solução do problema multiplicado pelo fator integrante, mas nosso fator integrante é muito bom, que é um exponencial, então não tem problema nenhum. Acaba sendo que é a solução do problema original. E aqui você consegue até isolar o y, tá? Eu não vou fazer isso, mas você pode até isolar o y, né? Na verdade, aqui na verdade, vem aqui, né? Muito simples, na verdade. Ah, não. Esquece. Um exponencial é de x e outra é de menos x. Eu ia somar. Bem, então essa daqui é a solução, mas aí você até consegue, né? Você até consegue. Você consegue isolar o x, tá? O y, perdão. E encontrar a solução de forma explícita, tá bom? Bem, então era isso que eu tinha para mostrar, tá? Nessa aula. Espero que tenha ajudado e até a próxima oportunidade.